Olá, olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos. Vamos fazer aqui uma live meio que relâmpago, assim meio que de surpresa. Eu e a Mark Medeiros vamos falar sobre hoje, o dia de finados, o dia em que nós celebramos e oramos pelos nossos antepassados. E aí nós tivemos algumas conversas paralelas e foi bem interessante as consciências que chegaram. E aí nós queríamos conversar com vocês sobre essas consciências e como pode melhorar ainda mais. Vocês estão entrando aqui agora, são muito bem-vindos, bem-vindas. E se vocês tiverem alguma pergunta a nos fazer a respeito dos antepassados, seria muito interessante para que a gente pudesse ter uma live mais participativa. Faz tempo que eu não faço uma live, estou com saudade de vocês. Aliás, muita saudade. E vocês como é que estão? Passando bem? Está todo mundo tranquilo? Por aqui em Brasília está tudo na paz, está tudo na tranquilidade. Isso é muito interessante. Logo mais a minha convidada vai entrar, a Mark Medeiros. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Ela ainda não me pediu. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Está aqui. Deixa eu convidar ela aqui para. E como pode melhorar ainda mais? Que energia, espaço, consciência, escolha você e seu corpo podem honrar e reverenciar seus antepassados como jamais imaginado. E tudo que impede isso, vamos destruir e descriar agora, multiplicado por Deus milhões de vezes, dá um pó de porco e vem com a gente, moçada. Sim, Bem-vinda, querida, tudo bom? tudo bem, Sereno? Tudo Feliz em estar aqui, maravilhosamente. gratidão pelo convite. Então, eu que quero te agradecer, querida, por isso. Me fala como é para você esse dia dos finados. Para mim, né, eu acredito muito, né, na visão que a gente tem e que coincide com o Axis Consciousness, que nós somos seres infinitos, né? Aham. Hoje a gente ocupa corpos aqui nessa realidade e que, na verdade, a gente não morre. A gente simplesmente, né, abre mão desse corpinho lindo e parte para um outro momento, uma outra escolha. E então, hoje eu acordei cedo e para mim nunca foi leve ir em cemitério, né? Eu sou do interior, sou de Caxias do Sul, e lá a gente tinha esse hábito de época de finados, tu ir visitar, né, os Aham. familiares que já tinham partido. Isso para mim, quando eu era adolescente, era muito pesado acompanhar a família para fazer. Eu nunca gostei dessa situação. E hoje eu percebo que talvez seja por essa questão de perceber que ali ficou só um corpo, Com mas que certeza. essa energia, que essas pessoas que fizeram parte da nossa história já estão em outra dimensão, ou de repente estão conectadas com a gente, mas energeticamente. E hoje eu até fiz uma dinâmica, eu comecei fazendo sozinha. Aham. Só que aí me veio aquela intuição de convidar mais pessoas para fazer. Então, Aham. de manhã, rapidinho, ele estava ainda de pijama, mandei mensagem no grupo das alunas e disse: vocês querem participar de uma dinâmica para honrar os antepassados, os ancestrais? E eu disse assim: é rapidinho, tipo, 10h30 eu vou começar, quem tiver vem junto e quem não tiver, paciência. Aham. E, para minha surpresa, umas 12, assim, em cima do laço se juntaram e a gente fez, né? Fez uma questão de. Eu acho que depois tu vai falar um pouquinho sobre isso. Eu comecei usando uma técnica de limpeza havaiana, só que foi chamando, né? Eu fui percebendo as entidades, né? Os ancestrais meio que se apresentando Aham. energeticamente ali. E para quem está chegando aqui que não sabe, né? Existe uma modalidade do Axis que é o conversando com as entidades, que a gente vê um pouquinho na classe o fundamento. Tem uma parte da classe onde a gente aprende a lidar com essas energias que muitas vezes a gente não entende, não enxerga, mas percebe. Então, acabou que no final eu mudei, eu falei para as gurias, ó, vocês vão me dar licença, a ideia não era essa, mas estão vindo aqui, né, estão presentes com a gente, então a partir de agora eu vou fazer a facilitação, vou liberar essa ancestralidade, né? E aí eu disse para as meninas, quem não estiver se sentindo bem em ficar presente, por favor, fiquem à vontade para sair, é muito leve. Todas ficaram, né? E cada uma com o seu jeitinho foi percebendo a leveza, né? Algumas estavam bem emocionadas no começo, porque lembraram, né, dos ancestrais, das pessoas que já partiram, principalmente porque a gente está saindo de um período de pandemia onde muita gente, né, Aham. perdeu entes queridos. Mas o que foi a ideia, né? Sair da vibração, da energia da tristeza, do medo
para a energia da gratidão, né? Tipo, aquela energia da saudade, porque a gente viveu alguma coisa boa com essas pessoas. E até mesmo, muitas vezes, reconhecer, né, Sereno? Sim, Às sim. vezes o que aquela energia, aquela entidade só tá ali para que tu reconheça, tu veja ela e a partir daí ela se libere. E a gente teve uma experiência bem interessante hoje, né, Pois é, também, que eu vou deixar tu contar. essa experiência foi muito interessante. Nós estávamos conversando, eu e a Mac, e aí perguntando que nós estamos criando uma série de classes em Porto Alegre, que vai acontecer a partir da próxima semana. De 10 ao dia 13, nós vamos oferecer o fundamento e no final de semana seguinte nós vamos oferecer a classe de 3 dias de corpo. E nesse intervalo, as intervenções sistêmicas com cavalos. E aí nós estávamos fazendo um puxão de energia e surgiu uma coisa muito interessante. Nós percebemos que a cidade de Porto Alegre, que é o local onde nós vamos fazer essas classes, estava requerendo uma facilitação. E eu sou facilitador certificado do Access Conscious, ofereço várias classes e também já fui facilitador de conversando com as entidades. E aí nós fizemos uma facilitação. Na maioria das vezes, essas entidades querem da gente apenas 3 coisas. Uma facilitação para elas irem embora, uma comunicação que às vezes vem antecedida de uma facilitação, ou mimo. Às vezes é um abraço, às vezes é um beijo, às vezes é um aconchego, às vezes assim, um ente querido que foi, que quer sentir nosso cheirinho, quer chegar perto da gente, e isso tudo é tão bonito. E foi tão bonita a nossa facilitação, porque de repente a cidade de Porto Alegre ela estava requerendo da gente uma facilitação maior. E eu comentava com a Mac que eu estava sentindo como se fosse, das vezes que eu tenho ido em Porto Alegre, é como se fosse assim, eu sentia às vezes um ar meio pesado, sabe? Uma coisa assim meio de escravidão, uma coisa assim mais... E aí a gente começou a mover a energia e a trabalhar mais isso. E aí nós chegamos a um, digamos assim, a uma percepção maior, que na verdade ela é uma cidade que foi colonizada ou que foi, digamos assim, escolhida pelos estrangeiros, né? Os europeus que vieram para o Brasil, principalmente da Alemanha, da Itália, da Polônia e de outras etnias. E, de repente, eles estavam querendo, ou estavam requerendo um reconhecimento, uma... É isso mesmo, um reconhecimento. E aí nós começamos a agradecê-los por terem vindo, por estarem no Rio Grande do Sul, ou toda essa região do Sul. E aí a energia foi se dissolvendo. E ficou uma coisa tão bonita no final, porque de repente é um misto, né? Que aquelas pessoas que vieram para o Brasil naquela época, ou elas estavam fugindo da guerra, ou elas estavam fugindo da fome, ou por qualquer outra razão. Elas estavam abandonando a sua pátria para virem para cá, para o Brasil, para começar uma vida nova. E eles se multiplicaram, se deram super bem. Graças a eles, a região sul é tão bem desenvolvida e tem tantas variedades de queijo, laticínios, carne, tem tantas Sim. coisas, né? Indústria, e acho que essa coisa bem europeia. Mas o mais curioso foi perceber que hoje, né, no dia de finados, de repente o que eles estavam requerendo da gente era justamente isso, esse Atenção. reconhecimento, esse agradecimento e essa honra. Fala um pouquinho da tua percepção, que foi tão bonito. Sim, Serena, eu acho que é legal a gente trazer aqui também que todo mundo tem essa aptidão, né? Sim, Todos nós temos esse potencial de perceber essas energias, alguns chamam de entidade, ou até a nossa ancestralidade, né? Então, conforme a gente vai trabalhando mais com isso, estando na presença para perceber eles, eles vão se apresentando, né? sim. Então, hoje foi muito grandioso, porque nossa ideia não era, tipo, o que a gente estava olhando, não era esse o foco. Não, O foco meu e do Sereno foi uma reunião para organizar as classes que ele vai vir dar aqui. E aí os dois, vamos fazer um puxão de energia para expandir mais as classes. E aí as entidades, tipo, ei, vocês querem expandir? Então nos olhem. é Foi mais ou verdade. menos isso, né? Foi E a muito gente bonito. naturalmente acabou facilitando Porto Alegre. Então, o que que eu quero trazer com isso? O que que a gente vem aqui dividir com vocês? Primeiro, né, a gente escutou elas. Com Porque quando certeza. elas pediram reconhecimento, pediram para ser vistas, aí eu até sugeri, pô, Sereno, como seria a gente fazer isso em público, então, né? A gente fez o Sim, trabalho da sim. facilitação ali, mas vamos então ouvir esse recado delas e vamos fazer essa questão do agradecimento, né? E aí eu acho que a gente pode até convidar todo mundo que está aí na live para agradecer os seus Com ancestrais, para certeza. agradecer o povo de origem do local onde tu vive, porque eles vieram antes de nós, né? E o Sereno é constelador, tanto que ele está vindo com a constelação sistêmica de cavalos para os atendimentos aqui em novembro.
Eu sou consteladora sistêmica, então a gente sabe da importância de tu honrar teus antepassados, né? De tu reconhecer que eles abriram todo um caminho para que a gente chegasse aqui. E voltando mais para a questão das entidades, para quem tiver interesse, dentro do fundamento, que é a classe, que é uma das classes que o Sereno está vindo dar em Porto Alegre, tem uma parte inteira, né? E aí eu acho que o Sereno pode falar melhor do que eu sobre isso, porque é um leque de assuntos que são vistos nesses 4 dias, e um deles é isso. Quem vai para a classe se torna apto a perceber com mais facilidade, a reconhecer essas energias. Porque às vezes a gente está focado num trabalho, aquele trabalho não está andando, ou tu tá num relacionamento e o relacionamento não desenrola, ou tu não para em relacionamento nenhum. E às vezes é porque tu tá com vínculo com essa entidade, com essa ancestralidade, com essa energia que já não tá mais em corpo, mas ainda tá aqui, confusa, sem saber que já partiu, ou porque tu tá triste e às vezes tu convida ela para se apresentar, mas da maneira que não é a maneira mais leve, né? E vou deixar para o Sereno falar sobre isso, que ele tem mais Maravilha. autoridade. Maravilha, deixa eu falar então um pouquinho. Então, nessa classe do Fundamento são 4 dias onde a gente vai fazer uma imersão completa. Vamos trabalhar consciência financeira, relacionamentos, a sua parte mais, digamos assim, as suas crenças limitantes, e vamos trabalhar sobre sexualidade, sobre sexo, sobre energias de forma geral, e entre elas também trazemos essa questão das entidades. Então, se você fizer a classe, nós vamos dedicar talvez uma manhã, ou às vezes até mais de um período, para trabalhar essa questão das entidades, de como facilitá-las. No meu ponto de vista, quando a gente se abre para esse lugar de poder trabalhar com as entidades, nós estamos trabalhando em 2 vertentes. Esse mundo real, essa realidade que a gente vê, que a gente palpa, e a realidade que a gente não vê, mas que ela também existe. Então, negar isso é negar a sua própria consciência. Quando você se apodera dessa informação, dessa energia, você pode trazer ou facilitar essas pessoas, essas entidades que estão aqui, que elas poderiam ir para um outro plano, se elas assim desejassem. E, ao mesmo tempo, quando eu faço uma limpeza de entidade no indivíduo, no meu cliente, por exemplo, ou eu ensino isso a ele durante uma das classes, eu estou contribuindo para os 2 mundos. Uma é, eu deixo o meu cliente livre para que ele possa fazer escolhas, porque, de repente, se dentro dele tem 4, 5, 10, 30, 300 entidades, ele tem um comitê dentro dele, ele não consegue fazer escolha sozinho. Se eu faço uma facilitação e encaminho essas entidades, eu estou prestando um duplo serviço, no meu interessante ponto de vista. Aquela pessoa fica livre dessas entidades, ou seja, ela fica dentro dela, ela pode fazer as infinitas escolhas que ela tiver interesse. E essas entidades têm a opção de seguirem o seu caminho adiante. E o que é mais interessante, como tanto eu como a Mac temos essa habilidade, que a gente já nasceu com ela, igual todos vocês nasceram, mas se vocês fazem uma classe do fundamento ou uma classe de falando com as entidades, vocês vão perceber que vocês vão também desenvolver essa habilidade. E a partir daí você começa a ser uma contribuição dupla. Eu acho espetacular poder incluir as entidades em tudo que a gente está fazendo. E aí é interessante porque elas percebem que nós temos uma sensibilidade em percebê-las e às vezes a gente está conversando algo com o que foi que aconteceu hoje, a gente está fazendo puxão de energia e de repente elas apareceram e disseram, opa, já que vocês estão aí os 2 reunidos, vamos aqui facilitar essa onda. E é interessante porque aí você passa a ser uma contribuição ainda maior para o universo. Imagina, boa parte da população tem medo de entidades porque a gente cresceu ouvindo que, olha, quem mexe com isso é macumbeiro, quem mexe com isso é satanás, quem mexe com isso é aquilo, aquilo outro. E, de repente, a gente acabou se distanciando desse universo. E se a gente se aproximasse desse universo, sem necessariamente ter que fazer parte, mas você pode simplesmente ter o domínio dessa percepção, dessa ferramenta, e você utilizar para você e para sua família. Por exemplo, vou contar um caso curioso, já aconteceu comigo na rua. Eu estou passando aqui na rua e vejo 2 pessoas começarem a brigar, e uma a xingar e outra a xingar. Eu calado, porque você pode fazer a limpeza das entidades, tanto calado, em silêncio, como falando. E eu faço, daqui a pouco a pessoa olha de um lado, olha para o outro, e aquela briga meio que, sabe, ela se desfaz. Isso é muito interessante. Olha que legal, tem uma pergunta aqui.
Show, tem uma pergunta. Como seria fazer o fundamento em mais dias, final de semana inteiro e as noites durante a semana? Porque para quem trabalha a semana, escolho o Rio de Janeiro, escolho. Que maravilha! Podemos Olha aí, pensar ó. nessa possibilidade. O que mais é possível? Mas é O que possível, mais é né? possível? Antes a gente fazia o fundamento online. Agora que passou a pandemia, passou toda a situação, o Axis agora não permite, mas ele tem que ser presencial. Mas a ideia é interessante. Fazer talvez. O que possa ser feito talvez também é 2 finais de semana seguidos. Sábado e domingo dessa semana, sábado e domingo da outra semana. Se você tiver interesse, entra depois direto aqui no meu direct e a gente bate um papinho e viabiliza esse E fundamento. a ideia. Sereno, deixa Ah, eu falar mais uma coisinha aqui para quem de repente está caindo de paraquedas aqui, ouvindo a gente falar em entidade, em liberação de ancestral. Eu queria dizer que eu era uma medrosa de carteirinha, sério? né? Sim, eu tinha mediunidade já bem desenvolvida, porque eu frequentei por 5 anos o centro espírita, trabalhei, mas eu sempre fui daquelas assim, eu só quero ver lá dentro. Sair de lá, eu não quero ver nada, não quero enxergar nada. Aham, E aí, a primeira vez que eu fiz fundamento, a facilitadora bateu muito nessa tecla, né? E aham, eu fui bem resistente. Aí, quando eu fiz pela segunda vez o fundamento, foi que as entidades me chamaram, tanto que eu fui fazer a classe aham. depois, né? E o que, que eu posso dizer para todo mundo? Que com essas ferramentas que se aprende no fundamento, tu percebe que tu tem um poder de escolha. Porque o que, que eu penso? Elas estão aqui, elas estão ao nosso redor e elas influenciam na nossa vida. A gente pode escolher estar consciente disso e viver em contribuição com elas, ou ora a gente contribuindo, e ora recebendo contribuição delas, Uhum. ou a gente pode ignorar e aí acontece aquelas coisas, a gente não dorme bem de noite, às vezes tem confusão dentro de casa, como a gente falou, né? Às vezes o negócio não vai bem porque elas estão ali te requisitando e tu não quer olhar para aquilo, então elas dão um jeitinho de chamar atenção, né? São N coisas. Então, para mim foi muito grandioso. Foi assim uma virada de chave no momento que eu comecei a acolher, né? Ah, com E certeza. eu lembro que me disseram assim, Mac, pede para elas ser gentis contigo, né? Porque antes do que eu via não era leve, por isso que eu só queria ver dentro do espaço onde eu trabalhava, onde eu estudei, né? Porque Aham. lá eu tinha aquela noção assim, tem uma equipe para me proteger. E aí, quando a gente vai para um fundamento e desfundamenta muita coisa, a gente percebe que essa potência está com a gente, que é só a gente conversar, né? É exatamente, né? Sim. Então, eu percebo isso, que o fundamento, ele tem várias questões que são abordadas, e essa é uma das, assim, que fazem a gente mudar. A nossa vida muda mesmo quando a gente começa a mudar o ponto de vista a respeito disso, né? Com certeza. E eu acho que é muito interessante, porque todos nós temos, né, antepassados, todos nós temos de várias coisas. A Patrícia está mandando um beijo. Um beijo para você também, querida. E a gente percebe que quando a gente delega isso para outra pessoa, não é que não vai funcionar. Mas como não você mesmo desenvolver? Eu percebo, por exemplo, que essa habilidade de ter aprendido essa ferramenta e de poder utilizar, em vários momentos da minha vida eu sou acionado para fazer isso. Igual eu falei, estou passando na rua e tem uma pessoa. Outro dia eu estava em Salvador e acabei brincando. Foi tão engraçado porque eu estava vindo da praia, estava chegando no hotel. Aí tinha um rapaz, um senhor lá, olhava para o céu e começava, e Jesus, e não sei o quê. Ele falava um monte de coisa. Eu falei, cara, esse cara deve estar lotado de identidade. Parei e perguntei, quantas tem aqui? Me veio um número à cabeça. Eu falei, legal, deixa eu fazer essa brincadeira aqui para usar a ferramenta. E comecei a facilitar ele, sabe? Eu fui andando bem devagar. Aí, quando eu me aproximei dele, ele parou, olhou assim para mim, parou de falar, e eu comecei a rir por dentro, mas eu não podia rir por fora, porque senão eu ia poder estar fazendo uma afronta tal, né? Aí eu continuei andando. Deu mais ou menos 5 minutos, ele olhou para um lado, olhou para o outro e voltou a falar tudo de novo. Eu achei aquilo tão curioso, porque é interessante até para você brincar com a ferramenta, sabe? De você perceber que às vezes uma pessoa está tendo um ataque, ou está tendo um surto, ou ela está em qualquer situação, e que você pode facilitar. E outra, né? Quando você tem essa habilidade desenvolvida, que você aprendeu, vai ter uma apostila com todas essas informações, você pode limpar entidades de animais.
Se seu cachorro está latindo demais e você não sabe para onde é que está sendo, de repente ele está enxergando uma entidade e ele enxerga, ele vê. Nós não vemos isso. A gente, quando era criança, até 7, 9 anos, ainda se consegue ver. Depois disso, a gente meio que vai fechando essa janela. Se a gente abrir agora, alguns têm facilidade para ver, outros têm facilidade para ouvir, e outros têm o kit completo, né? O combo. Vê, percebe, escuta, faz e acontece. Então, quando você sabe disso, você pode facilitar as pessoas, os animais, você pode facilitar os ambientes, a sua casa, o seu trabalho. E isso é muito legal. E, de repente, você está aqui num lugar e está vendo que aquele clima está tenso. Você fala, cara, quantas entidades tem aqui envolvidas? Olha o nosso momento agora do Brasil, né? Nós estamos num momento assim, metade da população deseja uma coisa, a outra metade outra. Uma revolta total. De repente, as entidades estão todas por aí povoando. Como seria se a gente começasse a limpar, 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 limpar? De repente, algo maior poderia surgir, né? O que mais é possível que nós ainda não consideramos, né? E eu acho legal trazer aqui, primeiro que a classe de fundamento, né, se requer um pré-requisito que é a classe de barras. Sim. E a classe de fundamento, depois de um ano, daí eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Tá. A classe de fundamento, né, depois que tu é facilitadora de barras, que é quem dá a classe de barras, em um ano tu tem esse pré-requisito de fazer o fundamento, né, Sereno? Uhum. E eu tive a sorte, porque eu comecei ao contrário, eu virei facilitadora de facelift e depois que eu me interessei em fazer a classe de barras. E eu notei assim, ó, como é, para quem é facilitadora, que eu sei que tem muita gente aí que me segue, que é facilitadora e que ainda não tem o fundamento, dar uma classe, facilitar uma classe com essa ferramenta que o fundamento proporciona, fora todas as outras, é que aqui hoje a gente está nesse foco assim da ancestralidade, né? Uhum. Mas a classe flui muito melhor, porque às vezes requer esse algo a mais, né? Com certeza. Então te dá. Aliás, o manual do fundamento, a classe de fundamento, ela te dá muitas ferramentas até para o teu trabalho, né? Dependente dele. Mas para quem é facilitador, então. Para mim, a classe fundamento ela é a maior do Axis, assim, aquela básica de básico, que se você puder fazer todo ano, a cada 6 meses, repetir, ela é fantástica, porque ela é o alicerce, né? Ela te dá toda a base do Axis, todas as ferramentas básicas e avançadas, porque se você perceber, depois você faz o COP, você se torna facilitador certificado, e você vê os criadores, né? O Gary Douglas e o Dan Heer, eles utilizando todas as ferramentas do fundamento. Então, na verdade, no fundamento, teoricamente, essa é a base, é o alicerce do Axis. Mas quando a gente fala o básico, dá a ideia de a sustentação, a fundação, né, que é o que eles falam, que é o fundamento, é o alicerce, é a construção. Entretanto, às vezes, quando a gente fala o básico, dá uma ideia de que quando eu estou no avançado, o básico já não me pertence, ou não faz mais sentido. Não, ele é básico e é avançado ao mesmo tempo. Tem uma pessoa que escreveu aqui, acho que é a Alexandra, que ela falou, em pequena eu vi uma senhora velhinha, uau, como pode melhorar. E agora, você continua vendo? Se você via lá atrás, você continua tendo a mesma habilidade. Mas pode ser que em algum momento você falou, chega, eu não quero ver mais isso. Acontece muito das pessoas terem muito medo, que quando elas eram crianças, eu até sou um desses, assim. Quando eu era criança, às vezes minha mãe dizia, ou alguém, babá, coisa que valha, vai dormir agora que tem que dormir. E se não dormir, o bicho vem pegar no seu pé. Às vezes eu dormia agarrado com os meus pés, sabe? Porque eu achava que alguém ia pegar no meu pé. Então, o que acontece? Você, quando criança, escuta um monte de lorota dessa e você acredita. E aí, o que acontece? Você meio que apaga. Eu também já ouvi vários relatos de pessoas que me disseram assim, eu, quando criança, eu via, conversava, via e era legal, era interessante. Depois eu comecei a ver coisas que não funcionavam mais para mim. Uma vez uma menina me falou, minha avó faleceu, e eu abri os olhos e ela vinha na minha direção. Eu falava para minha mãe, para meu pai, e dizia, você está ficando louco, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do demo e tal, não sei o quê. E aí ela começou a rezar e pedir para que esse dom, essa habilidade, esse talento, essa maravilha que ela tinha, parasse, cessasse. Então, na verdade, essa é outra questão que é muito interessante. Se você disser, ok, eu estou aberto para, minha equipe de trabalho pode chegar junto e ficar junto e vamos trabalhar, ela trabalha. Agora, se você disser, olha, moçada, eu não quero ver, nem sentir, nem ouvir, nem nada, e some de mim. Ok, elas vão sumir, porque, de repente, elas não vão ficar do teu lado para te importunar.
Isso é coisa mais daquilo do inconsciente coletivo. Ah, eu vou mandar uma entidade para pegar você porque você me traiu ou porque você me roubou. Nunca, jamais façam isso, porque quando você põe uma entidade para correr atrás de alguém, ela depois se volta contra você. É melhor você rezar e dizer, ok, infinitas possibilidades para esse ser e eu escolho algo diferente. Universo, o que eu posso fazer e ser agora que me fará total diferença no meu futuro? Como será a minha vida se eu largar essa pessoa daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 20? Sai fora e cria uma outra realidade, mas não fica preso, porque de repente muitas pessoas ficam presas, né? Às vezes quando eu vejo num poste, eu estou andando assim, vejo na cidade, trago, Amargo, né? Trago não sei o quê. traga o seu amor na palma da mão. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu tenho uma amiga, Mark, que é muito interessante. Ela vê as entidades. A gente está andando na rua, ela fala, esse aqui tem isso, aquilo, outro. Aí ela disse que um dia desse ela estava andando na rua e ela viu um casal de mão dadas, né? E ela disse que olhava o cara tinha uma coleira com uma corrente e ela carregando na mão. Aí ela falou, olha, posso apostar com você que esse casamento aqui é feito na macumba, ele é feito no feitiço, porque essa pessoa está amarrada. E ela vai vendo as coisas na rua. Cara, é muito engraçado, porque eu não vejo, mas eu escuto. E é muito legal você sair com pessoas ou conviver com pessoas que têm dons, talentos, habilidades e capacidades diferentes da sua, né? É aí onde se dá o aprendizado. Mas sabe, para mim isso é muito. Primeiro eu queria dizer uma coisa que veio agora para falar na live, tá? Uhum. Quando a gente traz a questão de identidades, a gente não traz com nenhum cunho religioso. Uma coisa é religião, crenças, outra coisa é a gente vir falar aqui de energia de uma forma quântica, né? Como a gente conversou ali no começo, nós Uhum. somos seres infinitos que ocupam corpos nesse plano. Quando a gente se libera desses corpos, a gente se torna uma energia, que a gente Sim. chama de entidade, porque tem uma inteligência e uma consciência. Então, quando a gente traz aqui essa questão da facilitação, acho bom a gente deixar bem claro, né, Sereno, que isso não tem a ver com religião, né? Não, muito pelo contrário. Independente da É. religião, E, inclusive, até o conceito, digamos assim, né, de entidade. É um ser sem corpo. Nós somos uma entidade com corpo. E uma entidade é um ser... Por exemplo, uma música pode ser uma entidade. Imagina, quando você solta uma música e ela fica tocando no seu ouvido. Toda vez que você escuta aquela música, você sente, sofre, chora ou lembra. Por isso que essas músicas têm um apelo sentimental, né? Aquela memória sentimental. Quando você escuta determinadas músicas, você fala, puxa, essa música eu escutei na minha família, eu escutei na minha infância, escutei no meu casamento, escutei no meu divórcio, escutei quando eu levei um chifre, escutei quando eu... Você tem umas e aí a músicas... gente vivencia, né? A gente tem uma trilha sonora A para gente cada vive... momento da vida, né? E isso tem a ver com o quê? Essa entidade, que é a música, quando ela chega, ela muda o teu estado. Ela te proporciona outras coisas. Um livro, por exemplo, se você já leu o livro do Dr. Dan Heer, Sendo Você Mudando o Mundo, é uma entidade. Qualquer outro livro. Porque quando você começa a ler, aquele livro mexe e move você. Então, é você abrir a página e aquele conhecimento, aquela informação sai. Então, ela move você. Então, é interessante você trazer essa questão do conceito da não religiosidade, porque, de repente, isso talvez é o que mais afasta as pessoas bloqueia as pessoas de desse dom, receber. desse talento, dessa habilidade, né? E outra, tem pessoas que não... Se você falar entidades, elas dão um pulo. Se falar ancestralidade, pode ser. Mas se você falar energia, parece que a coisa foi. Por exemplo, tem pessoas que percebem, nossa, fulana chegou. Nossa, que energia pesada. De repente, essa pessoa está cheia de entidades, está cheia de outros borogodós, e às vezes a pessoa não consegue usar a palavra de uma forma direta, né? Mas ela percebe a energia. Eu tenho vários amigos e amigas que falam, nossa, a energia aqui está pesada. Nossa, essa pessoa chegou, eu até me arrepiei. Que é isso? Meu Deus, vou até lavar minha mão. Taranana. Você percebe, isso é o quê? É a energia que essa pessoa Assim, emana e que assim você como a gente, percebe. assim como a gente percebe também que às vezes tu recebe o abraço de alguém, ou a gente encontra alguém assim, que abre aquele sorrisão É, e parece que aquilo preenche, invade a gente, é, né? Então são formas de energia, né? São frequências energéticas diferentes. com E é legal a certeza. gente trazer também, né? Que até o nosso negócio é uma entidade, né? Sim, claro, com certeza. Eu, As nossas classes, né? Os nossos atendimentos também, né? O meu cliente chega com as suas entidades, o meu negócio é uma entidade, eu sou uma entidade naquele momento, eu estou exercendo um papel, e de repente, naquele atendimento, algo vai fluir, que pode ser uma entidade que saia e que venha dar uma contribuição.
tudo é tão assim, tão mais amplo, né? Se a gente for considerar dessa maneira, mas se não fica naquela realidade previsível, né? Isso é isso, aquilo é aquilo, e isso não existe. E, na verdade, eu acho que hoje isso é uma tecnologia de ponta, né? Sim, Aliás, várias ferramentas que o Fundamento entrega, eu acho que é como se fosse uma tecnologia de ponta para com mim. É coisa que certeza, com daqui a pouco, certeza. que por enquanto tá aí acessível para todo mundo, mas não é todo mundo que está se abrindo para receber É ainda, verdade, né? é Mas eu verdade. acho que daqui a uns anos isso aí vai ser que nem pegar um celular, né, fazer uma ligação, ver a imagem da pessoa, tá aqui que nem nós, ó, cada um no seu espaço, no seu estado, Aham. e tendo esse bate-papo. Uns anos atrás, se a gente fosse falar nisso, as pessoas iam dizer que não, Imagine, vocês estão imagine. loucos, capaz que isso vai acontecer. Eu lembro que E eu acho teve uma novela que tinha uns ciganos, que eu não lembro agora o nome, que era da Globo, eu acho até coisa de 20, 30 anos atrás, e que eles utilizavam uma ferramenta como se fosse o Messenger ou mesmo o WhatsApp, onde aparecia as faces, né? Assim, as faces das pessoas, elas conversavam. Nossa, naquela época essa tecnologia talvez estivesse em algum lugar do mundo, mas aqui no Brasil ela não estava tão disponível, né? E aquele era uau, será que isso realmente vai chegar? E quando vai chegar? E naquela época o computador era super caro, o acesso à tecnologia era muito difícil, né? Hoje, de repente, você com um celular na mão, você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e, dependendo da situação, você aciona também o tradutor e as coisas todas funcionam. Como a tecnologia evolui, né? E a tecnologia também, digamos assim, da energia ou a energética, também evoluiu na mesma intensidade. Se a gente se abrir para esse universo, uau, infinitas possibilidades, né? quantos presentes, né? Quantos presentes. Eu acho que da minha parte, Sereno, era isso, né? Deixar esse convite para o pessoal, né? Sereno está chegando em Porto Alegre, dia 7, Sereno. Isso. Deixa eu ver aqui na minha. Eu chego do Dia 7 7 à tu vai estar noite. aqui, né? Uhum. Aí, dia 8 Já nós vai ter vamos. troca no dia 8. Exatamente. E dia 9 começa o fundamento, isso? Isso, dia Dia 10, né? Dia 10, quinta-feira. Dia 10, então, dia 10, 11, 12 e 13 vai ter a classe de fundamento com o Sereno aqui em Porto Alegre. Tá em tempo de se inscrever ainda, nos procurem para mais informações, né? Na outra semana ele vai estar disponível para fazer atendimentos. A gente nem falou aqui É do mesmo. abraço do abuso e das constelações sistêmicas, mas não por isso. Qualquer coisa a gente faz uma outra live. Exatamente. Se o Fazemos pessoal aí outra deixa em live para a gente comentários não que a gente misturar os assuntos, os temas. os assuntos, né? Mas só para avisar, a agenda está aberta, o Sereno está aí, né? Então aproveitem, porque não é todo dia que ele está no Sul, né? É isso aí. E depois a classe de 3 dias de corpos, que começa no dia 18 e vai até o dia 20. Maravilha. Gente, e às vezes eu vejo as pessoas assim, ai, mas olha o preço dessas classes. Eu vou falar por mim, porque eu sou de Caxias do Sul, né? Aqui, ó, eu era muito mão de vaca. Só que quando eu caí nesse mundo do Axis, eu parei de olhar para preço e comecei a olhar para valor. E aí, cada classe que eu faço, eu chego à conclusão. Conclusão não, mas eu percebo assim, ó, que caro mesmo a gente viver uma vida de bosta, com o perdão da palavra, Serena, que tem É isso mesmo. Adorei. Viver a caro vida de mesmo é a bosta é gente muito ficar na mais zona. caro. Porque às vezes a gente fica ali na zona de conforto, aí não investe numa classe dessas, fica gastando com medicação, com hospital, né? Com Sim. tratamentos mais prolongados. Às vezes perde relacionamentos grandiosos por não saber como funcionar, perde oportunidades de crescer e ter sucesso financeiro. Então, assim, ó, caro mesmo é ter uma vida de bosta, né? O investimento tem o preço do fundamento é um troco diante do valor que ele pode agregar na vida da gente. Ah, com Essa certeza. E você viver mais a é sua o que eu posso verdade, falar. né? A sua realidade. Porque, de repente, o que eu percebo, principalmente numa classe como o Fundamento, ela te tira desse lugar da, de querer seguir os outros, Vítima. sabe? Do guru. Existe um guru que vai te salvar. Não, cara, o guru está dentro de você. Você é o seu próprio guru. A Marília falando aqui, um grande investimento em nosso conhecimento. É isso aí, querido. Um beijo no seu coração. Então vamos fechar, né, Mark? Depois a gente volta para falar das outras Acho que classes, sim. né? Hoje vamos Eu, honrar os nossos ancestrais e para a gente finalizar, eu queria fazer uma prática com vocês. Você, se estiver bora. sentado ou você estiver em pé em casa, você vai fazer o seguinte: você vai abrir os seus braços
e com seus braços abertos você vai dizer gratidão a todos os meus ancestrais, que do meu lado direito está o meu pai e toda a ascendência, toda a linhagem masculina da minha família, do lado esquerdo está a minha mãe, e com ela eu honro e agradeço toda a linhagem feminina da minha família. Na verdade, eu sou a ponta de todos os meus antepassados, porque atrás de mim estão os meus pais, atrás deles os meus avós, atrás deles os meus bisavós, os meus tataravós, e aí vai. E eu agradeço a todos eles por tudo que eles fizeram pela nossa família até chegar em mim. E eu agora me viro para eles e agradeço de coração, honrando o sangue, os genes e toda a hierarquia da família. E peço a eles a permissão para ser diferente a partir de agora. Eu posso fazer do meu jeito, com a permissão de vocês. Mesmo assim, eu continuo pertencendo, sendo muito diferente ou sendo do meu jeito, a minha maneira. E tudo que impede isso, vamos destruir e descriar agora, dá um podipoque e a gente se vê na próxima live. Um beijo! Sereno, ô Sereno, vou te pedir que faça também isso a respeito dos... E aí não precisa ser só aqui para Porto Alegre, mas como seria fazer um movimento assim também para aqueles que vieram antes no território onde a gente vive, onde, assim como a gente fez hoje de manhã para o pessoal que povoou aqui o sul, como seria cada um fazer aí que está assistindo para a sua região? Exatamente. Tu conduz rapidinho, um minutinho? Exatamente. Vamos fazer várias formas. A primeira que me vem aqui é a parte indígena. Eu sou descendente de índios e eu adoro essa minha parte étnica, sabe? Meu pai, minha avó e todos os meus ancestrais. Então, vamos colocar aqui, ó, o Brasil inteiro na nossa frente e nós vamos agradecer a todas as etnias que colonizaram e que desenvolveram esse país lindo, maravilhoso, gigante por natureza. No sul, nós agradecemos a todos os estrangeiros que chegaram, que colonizaram, que se misturaram com o negro e com o indígena e criaram essa maravilha que é o sul, onde todas as suas etnias têm seu pertencimento, têm seu lugar e nós honramos enormemente a todos eles. Na região sudeste, temos a influência estrangeira e temos muita influência indígena e influência também do negro e de outros povos. Principalmente já vem aí cá para a parte mais asiática. E nós agradecemos a participação desses povos aqui nessa terra, que tanto frutificou, que temos mais de 500 anos e que ela só se expande. No Nordeste, nós temos também a participação do negro, do índio e dos europeus, dependendo da colonização na Bahia, Pernambuco e por aí adiante. Então, toda essa parte nós honramos e agradecemos a toda a contribuição que vocês foram para criar esse país que hoje é uma nação maravilhosa, espetacular. Toda a região norte, com todos os seus animais, seus indígenas, que ainda hoje permanece cuidando desse pulmão vivo, dessa maravilha que é a Amazônia. E a parte do centro-oeste, que foi desenvolvida um pouco mais adiante com suas fazendas, com seu agronegócio potente, maravilhoso, e que tem também representatividade de todas as etnias. Nós agradecemos ao Brasil de hoje, mas principalmente honramos e agradecemos todos os antepassados que aqui viveram e que criaram essa maravilha chamada Brasil, onde hoje nós podemos viver com total facilidade, alegria e glória. E tudo que impede isso, nós vamos dar um pó-de-poque e, ó, um beijo nos nossos antepassados. Gratidão. Tchau, gente. Um beijo. Até a próxima.